Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 700 a.C. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E aquele que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Salve, Rabi. Judas, tu traz o Filho do Homem com um beijo. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então Jesus disse à multidão: saístes com espadas e varapaus para me prender, como se eu fora um salteador? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Jesus disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, disse-lhe o sumo sacerdote: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe:
conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse Jesus: É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos mais de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrado, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, foi mandado a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes ficaram amigos, porque antes eram inimigos um do outro.
Pilatos tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? Vocês escolhem o assassino? Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz.
E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus. Livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Lembre-se de mim quando chegar ao seu reino. Hoje você estará comigo no paraíso. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Mulher, eis aí o teu filho. Eis a tua mãe. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, ainda vivendo, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra.
E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Vocês receberão poder. O poder do Espírito Santo pode estar com vocês todos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.